Olá a todos, meu nome é Thiago de Manjá, para mais um vídeo aqui com vocês. É sempre um prazer estar aqui com vocês aqui, de uma certa forma. É sempre um prazer estar gravando para vocês aqui e estar ao vivo, porque a gente tem essa conexão de vocês poderem se situar na live, né, e participar, porque o meu maior a minha maior vontade é sempre vocês participarem, né? Então a gente vai sempre estar aqui, a gente vai sempre estar conectando, já vai ter projetos novos a partir de março, certo? A gente está estudando aqui. Eu acho que eu já tinha falado para vocês, mas eu acho que a partir de março nós vamos ter o jogo de búzios ao vivo aos sábados, tá? Aí nós vamos ter uma perguntinha para cada um, certo? E aí a partir daí nós vamos fazer lives com jogo de búzios, ou numa segunda, ou numa terça. Vocês podem deixar aí nos comentários, né, uma prévia de o que vocês acham, quando vocês acham que é melhor pra gente, só deixa eu me ajeitar aqui, a gente jogar o jogo de búzios para vocês, tá bom? Hoje o nosso tema é um tema relevante lá no início, quando eu comecei a gravar os vídeos, que nós falamos de iniciação mediúnica, que nós falamos de orixá de frente, nós falamos de ajuntó, né? E hoje nós vamos falar de coroa mediúnica. O que é isso? Aonde nós vamos... aonde insere isso na nossa Umbanda? O que a Umbanda é? Praticamente igual ao batuque, praticamente igual ao candomblé? Então é isso que nós vamos tratar hoje. Então, para nós tratarmos de corrente mediúnica, nós temos que nos adentrar a um conceito que a Umbanda, ela nasce a partir de uma evolução do candomblé, certo? E do batuque, ou seja, ela é uma mistura de vários. Opa, tem alguém que está querendo entrar. Deixa eu aceitar aqui rapidinho, ok. Bem-vindo, bem-vindo. Né? Então ela nasce a partir dessa mistura de religiões que a Umbanda lá traz. Então ela traz com ela várias obrigações, vários fundamentos que ela cria através dos outros fundamentos das outras religiões, né? E um desses fundamentos é a coroa mediúnica, que nós temos um orixá de frente, que no batuque seria o orixá de cabeça, um ajuntó, que seria no batuque o orixá de corpo, certo? Tá? E que através desses orixás, desses dois orixás, nós nos conectamos com os nossos guias, certo? Nada mais é do que duas energias que se misturam, certo? E que automaticamente fazem a distribuição das entidades e guias que nós vamos trabalhar. Então a Umbanda em si, ela é a energia maior, que é o seu orixá de frente, mais o ajuntó, que é a energia secundária, que fazem com isso a transformação dessa energia para cada. Como é que é definido esses guias? Como são definidas essas energias que nós trabalhamos? Vamos dar um exemplo. No meu caso, que sou de Iemanjá, mas trabalho com Xangô, trabalho com Preto Velho, trabalho com criança, trabalho com Exu, essas energias são fragmentos desses orixás, certo? Que se tornam entidades correspondentes desse orixá, entendeu? De uma certa forma, né? Essas energias, elas transpondem dos orixás e fixam uma coroa, que é o Preto Velho, que é o Exu, que é
a criança, que é o cigano, que é os marinheiros. Então tudo isso é formado uma egrégora de entidades que é denominada corrente mediúnica. Essa corrente mediúnica, ela nasce através do desenvolvimento do médium, quando ele participa da primeira sessão de desenvolvimento, quando ele ali está aberto ao seu desenvolvimento, à sua libertação mediúnica, onde vai se lapidar, é como se fosse uma pedra, e a gente vai lapidando ela para que ela possa encaminhar as energias que ela vai ali trabalhar, entendeu? De uma certa forma, nesse período de desenvolvimento, né, ele pode atrair várias energias. Por isso, nesse período, os zeladores ali que estão perto, eles só incorporam com a presença dos zeladores, para que não haja nenhum tipo de problema, nenhum tipo de problema mediúnico que possa haver, certo? Vocês me desculpem porque o ventilador faz a minha voz um pouco ficar com problema, tá? Bom, a partir deste desenvolvimento, tá? Deste primeiro desenvolvimento, certo? O médium então começa a filtrar essas energias e dar passagem somente a entidades que correspondem ao seu orixá de frente. Então o médium pode dar passagem, por exemplo, um filho de Yansan pode dar passagem a uma criança, a um preto velho, a uma pombagira, a um Exu, né? E aí vai formando esta linha mediúnica que se chama coroa mediúnica. Então quando a gente diz, minha coroa mediúnica é formada por tal entidade, quer dizer que a coroa mediúnica daquele médium já está formada. Tiago, mas eu tenho 10, 15 anos de religião e de uma certa forma, de uma hora para outra, outro caboclo, outro guia veio a se manifestar aqui no meu orelho. Ora, isso é possível sim, porque, gente, a gente tem que entender que na Umbanda a gente está sempre em evolução, a gente está sempre em conexão com o astral. Então, de uma certa forma, esse astral se conecta com a gente, e aí para que nós possamos nos alimentar dessa energia, nós abrimos portas. E essas portas se chamam, vão se conectar com outras entidades que, de repente, num primeiro momento, nós não venhamos a conhecer. Desde que elas sejam parte dos orixás de frente e a Juntó, que correspondem à nossa egrégora, entendeu? Agora, nós temos que também entender que jamais nós vamos mudar o orixá de frente, jamais nós vamos mudar o Ajuntó, mas as nossas entidades, essas entidades, elas vão estar ali conosco, mas outras entidades poderão vir a nascer da nossa energia mediúnica, certo? E a nossa coroa mediúnica, ela se molda conforme o nosso orixá de frente, o Ajuntó, estão ali para nos moldar. De repente, de uma certa forma, a gente começa trabalhando, por exemplo, com Xangô. Aí lá, mais adiante, aquele médium vai trabalhar mais com Preto Velho, numa outra casa. Aí ele passa para uma outra casa, vai trabalhar mais com ciganos. Então, essa flexibilização das entidades não quer dizer que as outras entidades não estão presentes. Elas estão, mas vai também muito da energia que a casa vai trabalhar. Eu conheço casas, né, que trabalham somente com o povo do Oriente.
Então, se por exemplo, eu amanhã ou depois for numa casa aonde só tem povo do Oriente, não é que eu não não vou parar de trabalhar com as minhas entidades. Não. As minhas entidades vão dar sequência para mim trabalhar com o povo do Oriente. Então, e assim por diante, entendeu, gente? Por exemplo, nós temos casas que trabalham mais pro lado de Allan Kardec. Então, de uma certa forma, as minhas entidades vão se adaptar a esse trabalho e vão me dispor, por exemplo, numa casa de Kardec, a gente não incorpora entidade de Umbanda, né? Raramente. Então, vai ser um trabalho mais voltado para a imposição das mãos e a transposição da energia do nosso corpo para aquela pessoa que ali está necessitada, entendeu? Então, de uma certa forma, são adaptações que a nossa coroa mediúnica vai ter, desculpa, né, para que ela possa se adaptar ao estilo de Umbanda que ali está sendo praticada. Então, de uma certa forma, nós somos flexíveis, né? Eu estou meio gripado, tá? Mas não é porque nós, vamos por aqui, trabalhamos mais com Kardec, que nós não podemos trabalhar numa Umbanda tradicional, ou numa Umbanda esotérica, enfim. Não. Nós temos que entender que quando nós iniciamos uma Umbanda, a nossa coroa mediúnica formada, nós temos todo um aparato, uma bagagem mediúnica que nos dá condições para que nós possamos trabalhar, entendeu? Agora, é claro, o desenvolvimento ele é eterno. Tem pessoas que me perguntam assim, Thiago, eu desenvolvi até hoje e não consegui receber nenhum tipo de entidade. Não é? Então não existe coroa mediúnica nessa pessoa? Não, existe. O problema, gente, é que há o que a gente chama de preparação mediúnica. Não é nós que desejamos incorporar. É as entidades e os orixás que nos aceitam para a incorporação. Então, quando nós formamos a nossa corrente mediúnica, nós também estamos ali nos disponibilizando para a vontade daquele orixá, a vontade daquele caboclo, entendeu? Por exemplo, eu trabalho com Xangô, né? Aí vocês dizem, nada a ver com Iemanjá, né? Mas é Iemanjá quem traz o Xangô. É ela, a mãe maior, que implanta o caboclo, certo? Com denominação de Xangô, no meu corpo, entendeu? Eu trabalho com Exu Tiriri cigano, entendeu? Cigano é um povo que não tem muito a ver com Iemanjá, né? Mas tem a ver com Xangô. Eu trabalho com o Pai Benedito das Almas, né? Que é meu preto velho. Então, essas entidades, entendeu? São misturadas, vou usar esse termo, tá, gente? Para que a minha egrégora possa ser formada. Então, o Xangô, ele faz parte do meu Axuntó, mas ele tem coisas, tem detalhes da Iemanjá, entendeu? Como o meu preto velho, entendeu? Ele é da Iemanjá, entendeu? Ele usa cores azuis fracas, ele usa coisas relacionadas com o mar, entendeu? Ele é um preto velho, até me atrevo a dizer que ele é entre aspas, um marinheiro que morreu, no caso, que desencarnou, e que com a sua evolução do seu espírito veio para ajudar alguém, porque tem várias coisas que ele usa que remetem ao mar, entendeu? Já o meu Exu é um Exu Tiriri, que praticamente seria um Exu na linha de Ogum, mas por ele ser cigano, entendeu? Ele tem essa pegada cigana, né? Ele
se volta muito mais para Xangô, né? Mas tem também adornos dele que relativamente são muito usados pelo povo do mar. Então é uma mistura, gente. É uma mistura, mas é uma mistura que faz com que a gente entenda que são essas energias que nos faz conectar com os orixás. São essas energias que faz a gente ter uma conexão espiritual que a gente pode falar e dizer que a gente está, que a Umbanda tem orixá. Que essa semana, mais uma vez, eu ouvi de uma pessoa, né, que a Umbanda não tinha orixá. Aí eu no Face, né? Aí eu coloquei para ela assim, bom, a Umbanda realmente não tem orixá. Então eu não sei como é que faz quando tu vai no mar saudar a Iemanjá. Que Iemanjá é essa? Que Oxum é essa que a Umbanda não tem orixá? Não? Então a gente tem que ser um pouco sarcástico, mas de uma certa forma informar as pessoas, né? A Umbanda que eu pratico, que eu Thiago de Iemanjá pratico, é uma Umbanda de orixá, é uma Umbanda viva, é uma Umbanda que tem traz prosperidade para as pessoas, traz felicidade para as pessoas, entendeu? E a minha egrégora, a minha coroa mediúnica, ela é formada através de orixá, tanto de Iemanjá quanto de Xangô. Então eu não acredito que possa, entre aspas, ser falsa a informação que a Umbanda não tem orixá, entendeu? Então só esse parênteses que eu fiz só foi para dizer para vocês que tudo parte do princípio aonde nós temos duas energias que automaticamente se fundem, certo? E soltam as suas migalhas. Essas migalhas, elas formam as entidades que nós trabalhamos, certo? Todos têm coroa mediúnica? Todos. Todos. No momento que você entra para fazer a sua Umbanda, ou seja, para ser um filho de fé, né? Você começa com uma guia de Oxalá. No que você põe no pescoço a guia de Oxalá, você já tem o primeiro orixá da sua corrente mediúnica. Porque todos nós começamos com Oxalá. Não é à toa, não é dizer assim, eu vou jogar para saber qual é o orixá. Não. Todos nós começamos com Oxalá. Por quê? Porque ele é o Pai Maior. Porque quando você começa na religião, você não sabe nada, você não tem atributo a nada, né? Então qual é o orixá? Qual é o orixá que vai te dar tudo isso? Oxalá. Oxalá é o Pai Maior. Oxalá é o Pai misericordioso, que vai te levar ao caminho da tua coroa mediúnica. Aí tu vai dizer, Thiago, mas tu falou agora há pouco que a tua corrente mediúnica é dada pelos teus orixás. Sim, mas no momento que tu sabe os teus orixás. Mas quem determina os teus orixás, os teus dois orixás, tanto o Ajuntó quanto o orixá de frente, é o Oxalá. Quando tu nasce, quando a gente nasce da mãe da gente, quem nos dá vida é o Oxalá. Então, de uma certa forma, ele nos programa para que nós possamos passar a nossa vida com os nossos orixás, né? Aí, a partir de quando eu entro num terreiro de Umbanda para fazer a minha evolução, ou seja, para fazer a minha contribuição mediúnica, aí eu passo a ter o quê? Uma conexão com o mundo espiritual, certo? De uma certa forma. E aí eu vou descobrir o meu orixá de frente e o meu ajuntó. Posso ter o Oxalá como orixá de frente? Posso. Entendeu? Aí além do Oxalá ser aquele que me deu a vida quando eu nasci, ele vai estar comigo pelo resto da minha vida no meu orixá de frente. Então, se diferencia também
O orixá de frente é aquele que toma a frente da pessoa. É aquele que a gente usa, ó, o brajá, certo? Para que a gente possa ter a mediunidade certa. É aquele que a gente acende a vela para quando a gente precisa pedir alguma coisa. É aquele que a gente lava a cabeça para ele. Esse é o orixá de frente. O Ajuntó, ou melhor, o orixá de Ajuntó, é um orixá que vem atrás desse orixá. Ou seja, ele é um complemento. Mas então a gente não precisa tratar ele. Precisa. Só a gente não faz a mesma coisa que a gente faz por orixá de frente. A gente não usa nenhum tipo de guia, a gente não usa nada dele, mas a gente tem ele para que ele possa nos orientar também através, mas quem toma todas as decisões da nossa vida é o orixá de frente. Por isso o nome, orixá de frente. No batuque, tá? Eu vou entrar um pouquinho numa seara que não é minha, tá? Mas no batuque se tem o orixá de cabeça, o orixá de corpo e o orixá de perna. São 3 orixás, tá? Que só um pouquinho que eu vou. Olá, mais um para entrar na nossa live, beleza? Bom, bem-vindo, né? Esses orixás, 3 orixás, compõem o nosso corpo, a cabeça, o corpo e as pernas, tá? Umbanda é um pouquinho diferente. Ajuntó e orixá de frente. Batuque, cabeça, corpo e pernas, tá? No batuque, quando a gente faz a iniciação para o batuque, a gente inicia da seguinte forma. A gente corta para o orixá de frente, para o orixá de cabeça, a gente corta para o orixá de corpo e a gente corta para o orixá de frente. Então são 3 assentamentos. Na Umbanda é um só. Na Umbanda só se assenta o orixá da frente. O orixá que vai responder pela gente. Tá? Às vezes vocês podem ver assim, fulana da Oxum, no batuque, né? Mas ela é da Oxum, mas ela tem, de repente, um chapanã e um bará com ela. Geralmente as pernas no batuque, tá? São de bará. Então, o corpo é um orixá e a cabeça é outro orixá. E sempre lembrando que no batuque é sempre um casal, tá? Na Umbanda, totalmente diferente. Na Umbanda nós temos o Ajuntó e o orixá de frente. Pode ser 2 mulheres, pode ser 2 homens, pode ser um homem e uma mulher, certo? Quem define isso? Define isso quando você vai consultar no cacique da sua casa, no seu, vamos dizer assim, no seu terreiro de confiança, aquela entidade mestre que está ali, ele vai lhe dar um passe, vai impor as mãos sobre você e ele vai enxergar a sua mediunidade e vai lhe dizer que o seu orixá de frente é tal, que o seu ajuntó é tal, entendeu? E aí vai. As casas que contêm o jogo de búzios, esses orixás são vistos na mesa de jogo, entendeu? Desculpa, né? De uma certa forma, o orixá é visto mediante a quê? Mediante a que esse orixá é dado na mesa de jogo, tá? E para que serve? Isso vai influenciar a coroa mediúnica? Não. Por que não vai influenciar? Porque toda a coroa mediúnica da Umbanda, ela é descoberta através do desenvolvimento. Não tem outra situação. Às vezes dizem para mim assim, eu vi o caboclo que eu trabalho no búzio. Eu também queria ver. Como é que tu viste? Tu pode ver o orixá, porque búzio é de orixá. Agora, caboclo, só tu indo num terreiro de Umbanda e dando passagem. Tu precisa desenvolver. Tem gente que não gosta. Eu conheço gente que foge, às vezes, do desenvolvimento. Então, para que vai entrar na religião? Né? Eu acho assim, se tu tem um dom
e a mediunidade é um dom de cada um. Tu não pode correr. Tu tem que estar sempre, de uma certa forma, te aperfeiçoando. Porque no início do desenvolvimento, ele é complicado. Tá? Não vamos achar que é fácil, que não é fácil, só um pouquinho. Tá? Vem muita coisa. Não pensem vocês que em 2, 3, 4 desenvolvimentos vocês vão montar a coroa de vocês. Não. Tem gente que leva tempo. Por quê? As entidades, elas têm que se firmar. Não é assim a pessoa sair incorporando. E as pessoas, hoje em dia, as pessoas estão muito na pressa. E aí, às vezes, elas não têm a paciência de esperar. Né? E às vezes ela, por que eu não incorporo Exu? Por que eu não incorporo o meu caboclo? Não está na hora ainda. Entendeu? De repente, a tua missão na Umbanda é cambonear por um certo tempo. Para te entender muitas vezes aquilo. E às vezes tu chega na Umbanda e a tua coroa mediúnica está pronta. E quando eu digo pronta, é assim. É tu chegar a desenvolver e tuas entidades já chegarem com uma certa doutrina. Apesar que toda entidade ela precisa de uma doutrina que é feita pelo zelador da casa. Mas tem entidades que o médium é tão pré-doutrinado, vamos dizer assim, que as entidades já estão prontas. Agora, não é as entidades prontas e o médium não está pronto. Porque, gente, não pensem vocês que todos os médios nascem prontos. Ninguém nasce pronto. O médium tem que entender. Porque assim, a conexão, gente, é assim, é de lá para cá. Não é daqui para lá. Entendeu? Mas, de uma certa forma, o médium tem que estar pronto para receber aquela energia. Porque senão ele não vai entender nada. Senão daqui a pouquinho ele vai pegar, vai incorporar e não vai saber lidar com aquela energia que ele está incorporando. Então, de uma certa forma, ele precisa estar conectado, mas também estar sabendo aquilo que ele está incorporando. E no início de um desenvolvimento, é uma porta, como eu falei para vocês, é uma porta aberta. Então vem Exu, vem Preto Velho, vem criança, vem ciganos e vem Egum. Não pensem nos senhores que o desenvolvimento é só maravilha. Não. Vem questões complicadas. E por isso que a palavra desenvolvimento ela é importante na Umbanda. Porque é na sessão de desenvolvimento que se ajusta o médium, que se lapida o médium e que se dá ao médium condições para ele trabalhar. E nessas condições, a coroa mediúnica vem caminhando junto. Quando chega lá nos 7 anos, o médium está lapidado. Poucos são os médios que chegam nos 7 anos e não conseguem terminar a sua evolução. Muito também, porque às vezes o médium falta as sessões de desenvolvimento, não comparece ao terreiro. Então aí, essa lacuna, esse tempo que ele perdeu, ele não recupera. Não. Agora, o que nós temos que entender também é que mesmo ele não tendo essa coroa completa, ou seja, essa lapidação que tem que ser feita, ele automaticamente ele vai continuar no terreiro, mas ele vai demorar mais tempo para ganhar o título de zelador de santo. Que não é chegar num terreiro e botar um brajá e sair dando consulta. Não, gente. Até porque é aquela coisa, né? Tu tá mexendo com a vida dos outros. Entendeu? Quando tu incorpora e a tua entidade começa a falar, a tua entidade está dizendo para aquela pessoa coisas que aquela pessoa vai levar para a vida dela. Então a gente tem que ter muito cuidado. Entendeu?
muito cuidado no sentido assim, de que eu não posso incorporar, entendeu? E sair falando. Não. Eu tenho que doutrinar a minha entidade para que ela me utilize como matéria, mas que eu também tenha o controle físico dela para que ela possa vir e ir totalmente em paz e falar somente aquilo que assim for permitido a ela, entendeu? Porque de uma certa forma até a gente tem que entender que há muita desconfiança das pessoas, porque o Thiago está lá e o Xangô tá com ele, mas até que ponto aquela entidade está com ele, até que ponto é o Thiago falando. Então a gente tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade. Então quando a gente forma a nossa coroa mediúnica, que a gente está ali e está com o preto velho, que os pretos velhos são os mais requisitados, né? É que a gente tem que entender que um conselho, uma erva, uma benzedura são essenciais naquele momento. Mas de repente aquela pessoa te pergunta algo, pergunta para a tua entidade alguma coisa, entendeu? Quem vai responder é a entidade, mas tu, por ser um médium semiconsciente, está ouvindo, está vendo, entendeu? Então tu tem que deixar a entidade falar, mas tu tem que também entender que a entidade tem que falar somente aquilo que ela é permitida. Como é que tu doutrina isso? Através das sessões de doutrina, através das sessões de desenvolvimento, onde a entidade chega e o zelador que está ali coordenando o desenvolvimento vai orientar aquela entidade para que ela fale somente aquilo que é permitido a ela. Que senão a gente vai ter a vida de todo mundo contada aos quatro ventos, não é verdade? Já quando a casa tem um jogo de búzios, fica mais, vamos dizer assim, fica mais tranquilo. Por quê? O passe é dado, certo? O passe é dado. Mas quando há uma consulta, a consulta é feita através do jogo. Então, de uma certa forma, quando o olhador olha no jogo, é o olhador que está ali. Claro que o olhador por trás dele está toda a egrégora dele, toda a coroa mediúnica está ali. Entendeu? A responsabilidade dele também é muito grande, porque toda a coroa mediúnica dele está ali. Agora, é ele quem está respondendo aquele jogo. Entendeu? É ele quem está ali fazendo, de uma certa forma, a análise do jogo e respondendo para a pessoa. Então, de uma certa forma, fica mais fácil, mas a responsabilidade sempre é a mesma. Entendeu, meus amores? Então, assim, coroa mediúnica, ela é construída através do tempo. Não adianta eu querer incorporar, porque a moda, eu vejo isso muito porque as pessoas me passam para mim isso aí. Exu, eu tendo meu Exu, eu tenho tudo na minha vida. Ora, que bom para ti. Mas e o teu caboclo? E o teu preto velho, que são maravilhosos? Aonde fica isso? Então, de uma certa forma, eu me sinto até envergonhado, porque a Umbanda, ela é tão linda, mas as pessoas enfeiam ela, entendeu? Por às vezes fazerem uma gira de Exu, 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 e esquecerem dos outros, entendeu? E aí a gente tem essa pendenga, vamos dizer assim, nos outros, né? Pendenga, que eu digo assim, essa dívida que é uma. Depois eu vou fazer um vídeo sobre dívidas das entidades, tá? Dizer por que existe essa palavra no Umbanda. Mas não é nós que temos a dívida. É que nós temos que ter a intenção de trabalhar com todos de uma certa forma igual. Porque quando nós recebemos a coroa, nós recebemos ela com todos. Tá? Não liguem que é o meu cachorro, tá, gente, que está aqui. Tá?
Mas nós, às vezes, privilegiamos um Exu, privilegiamos um caboclo. E isso é errado. Nossa coroa, ela tem que ser tratada igualitária. Quando tem festa de preto velho, agraciar o preto velho. Quando tem festa de caboclo, do caboclo da casa, agraciar o caboclo. Quando tem festa de criança, dê passagem para sua criança. Eu tinha um amigo que era de Umbanda e ele dava passagem para Exu, ele dava passagem para caboclo, e um dia eu convidei para nós irmos numa festa de Cosme e Damião. Nós fomos. E ele se retraiu quando chegou na hora de dar passagem para a criança. E aí depois vieram me falar que ele não tinha dado passagem para o IBG dele. E eu prontamente fui a perguntar a ele o porquê. E a resposta dele foi a seguinte, que ele tinha vergonha de receber um IBG. E eu disse a ele assim, então tu não pode ser um bandista. E ele, por quê? Eu digo, não, porque tu estás privilegiando as entidades. Tu incorpora com umas e as outras tu não gosta de incorporar. Então tu não pode ser um bandista. Porque, gente, não vergonha de estar dando passagem para uma energia do bem, vergonha de ter a honra de transmitir uma verdade que se você soubesse o quão puro é as crianças, os IBGs, e quão poderosos são, muito mais às vezes a gente resolve uma coisa com IBG que não resolve com Exu. Eu já falei isso para vocês aqui. Mas as pessoas acham que não. Que dar passagem para a criança é de repente constrangedor, pela forma como aquela entidade vai chegar e a forma como aquela entidade vai se manifestar. Mas, gente, nós estamos na chuva para se molhar. Não é verdade? Vocês não concordam comigo que, de uma certa forma, quando a gente entra na Umbanda, a gente assina eu sempre brinco dessa forma. A gente assina um termo que a gente está disposto a trazer para o mundo qualquer entidade de luz que assim estiver pronta para se manifestar, desde que a entidade seja de trabalho. Se eu incorporar uma pombagira, tudo bem. Não é por isso que eu vá ser homossexual. Se eu incorporar uma criança, não é por isso que eu vou ter que ter constrangimento. Isso eu falei a ele. Eu disse a ele assim, olha, fulano, eu acho que tu estás com a mentalidade impura, primeiramente, e segundo, tu estás pré-julgando uma entidade de luz que vem para nos ajudar. É de uma forma que a gente diz que são aqueles umbandistas retraídos, né? Que às vezes recebem o dom da coroa mediúnica pronta, que as entidades vêm, trabalham, fazem, mas tem um problema, né? Que é a retração de não aceitar muitas vezes algumas entidades. Incorpora um Exu porque é uma entidade, entre aspas, da moda. Incorpora o caboclo. Agora, quando chega, vamos supor, em entidades mais que transformam o físico, que de repente vão trabalhar de uma forma mais diferente, aí começa a ter o preconceito. Isso existe, gente. Não estou aqui fazendo firula, não. Isso existe. E isso é mais normal que às vezes a gente pensa.
Porque, e não é de médium iniciante, não. É médium que, ó, carrega brajá. Eu tenho pessoas que são zeladores de santo, que são amigos meus, que usam a guia de orixá, mas quando é uma festa de Cosme e Damião, para trazer a criança dessas pessoas, é de uma dificuldade. E toca a ponte, e essa criança não vem. E aí eu sou obrigado a perguntar: tu não trabalha com criança? Não, eu trabalho, mas se tu trabalha, tem que deixar vir. Porque, gente, coloquem uma coisa na cabeça de vocês: os prejudicados são só vocês. Se você poda uma entidade, se você poda aquela entidade, quando você vai precisar daquela entidade, não é que ela não vai chegar, mas ela não vai querer se manifestar. E aí vem de encontro muitas vezes aquela questão: há 10 anos que eu não trabalho com o meu herê. Há 5 anos que eu não trabalho com o meu preto velho. Mas por quê? Porque não dá tempo. Não existe isso, gente. Todas as entidades têm o tempo necessário para vir se manifestar. O que acontece é, como eu falei, é os privilégios que as pessoas acabam dando para algumas entidades e os desprivilégios para outras. E olha, tem gente que tem coroas mediúnicas lindas, tem entidades maravilhosas. Não, mas vamos pro Exu, que o Exu resolve tudo. Às vezes eu fico pensando se as pessoas realmente merecem as entidades que tem. Porque não é criticar, vocês sabem que eu não sou assim, mas eu não critico as pessoas, eu critico o modo como essas pessoas tratam as suas entidades. Porque, gente, as entidades, elas são uma dádiva de Deus para nós. Oxalá, quando nos botou no mundo, disse assim: ó, tu tem lá uma missão para cumprir. A tua missão é ser religioso, mas cumpre direitinho, tá? Mas daí vai lá o fulano e diz: eu vou dar passagem só para as entidades que eu quiser. E aí? Aí quando a entidade, quando lá adiante, quando eu vou dar passagem para Cosme e Damião, aí canta 1 ponto, canta 2 pontos, canta 3 pontos, e a entidade não vem. Aí vem jogar um búzio, abre o jogo diz que tu tem que fazer um axé de misericórdia pro IBG, porque o IBG ficou esquecido. E aí? O que a gente faz com uma pessoa dessa? Então, vamos valorizar aquilo que a gente tem. Mas é uma festa de Cosme e Damião. Mas não é só você que está incorporado, é toda uma corrente mediúnica, toda uma corrente de umbanda que está ali. Então não é só você que está trabalhando com Cosme e Damião, não é só você que está trabalhando com Preto Velho. Entendeu? Então, valorizem a corrente mediúnica de vocês. Quando vocês forem numa casa de umbanda e tocar para Preto Velho, não digo que vocês vão ser os primeiros a incorporar, mas estejam com o coração aberto para incorporar a entidade que for. Entendeu? Desde que aquela entidade seja coerente com a coroa que vocês tenham. Entendeu? Porque muitas vezes, claro, quando o clima está muito pesado, a pessoa está muito aberta, pode vir a chegar um Egum. Pode, por que não? Agora, o normal é que as entidades daquela pessoa passem na frente e cheguem naquela pessoa. Mas para que isso aconteça, a pessoa tem que estar de coração aberto. Né? E o que eu vejo, e o que eu sinto às vezes, é que muitas pessoas não vão para uma gira de coração aberto. Eles vão assim, veste uma roupa, o branco, vão lá e estão loucos para terminar, que aquela gira termine. E aí às vezes eu faço a pergunta:
Por que que vem? Por que que aparece no terreiro? Então vamos nos conscientizar que um Cosme e Damião, ou uma Ibejada, como queiram chamar, um caboclo, um preto velho, todos têm o seu valor, todos têm a sua contribuição para que as pessoas que ali vieram buscar alguma coisa com a gente, então as pessoas que estão ali na nossa frente, na frente da nossa entidade, elas estão buscando. Se a gente não dar, proporcionar o melhor, elas vão achar que a Umbanda é uma farsa. Não é verdade? Então a gente tem que sempre estar preparado, sempre estar dando o nosso melhor. O nosso melhor é coração em paz, coração aberto e as nossas entidades trabalhando e trabalhando, trabalhando, sempre em prol da Umbanda. A Umbanda, gente, botem uma coisa na cabecinha de vocês. A Umbanda não é difícil. O difícil é fazer as pessoas entenderem, fazer as pessoas pensarem. Pensar na religião é dificílimo. As pessoas querem tudo para ontem. As pessoas querem assim, ó, no estalar do dedo. E não é assim que funciona. Quem entra para a religião, quem se disponibiliza a tirar um tempo para fazer a caridade, tem que entender que a gente tem todo um processo de preparação, todo um processo de preparação espiritual, de preparação do corpo, para que aquela entidade possa vir a trabalhar. E aí não, quando eu estou com o meu caboclo, tá? Mas o resto da minha coroa mediúnica está em volta. Não pensem não. E eles estão trabalhando junto. Porque de repente a pessoa chega e a pessoa pede um auxílio para aquele caboclo. Aquele caboclo vai impor as mãos naquela pessoa e aquele preto velho daquele médium vai falar mediante aquele caboclo. Então a conexão não para. Não pensem nos senhores, porque eu estou com o meu caboclo, que o preto velho, que a criança não estão ali fazendo jus à minha coroa. A minha coroa está aqui, ó. Eu estou só com o meu caboclo trabalhando, mas toda a minha egrégora está trabalhando junto. E se minhas entidades estão aqui, e os orixás onde é que estão? Estão juntos. Quando a gente está jogando um jogo de búzios, o jogo de búzios ele é voltado para o orixá. Mas os meus caboclos, os meus guias estão todos em volta. É claro que quem vai responder aquele jogo é o orixá. Quem vai dar a resposta é o orixá. Mas através dos meus caboclos. Através do meu caboclo Xangô, do meu preto velho, da minha criança. É o orixá se manifestando. Claro que de uma forma diferente, porque é o búzio que está caindo ali. Agora, não quer dizer que não estão ali. Então, nosso coração tem que estar sempre pleno. Certo? E não pensem vocês também que vocês vão desenvolver na casa do fulano. Tá? Aí vamos lá, estou desenvolvendo na casa tal. 5 anos de desenvolvimento. Aí saí. Aí vou para uma outra casa, do ciclano. Aí eu já vou com as minhas guias. Sabe? Aquele batuqueiro que gosta de estar com as guias. Se eu sou o dono da casa, a primeira coisa que eu faço é tirar todas as guias daquele irmão que está entrando na corrente. Por quê? Como eu falei lá atrás para vocês, o irmão que está entrando, mesmo que ele seja um irmão já pronto, ele é novo. A palavra novo no terreiro ela é muito importante. Porque ele não sabe como é que é o terreiro. Ele não sabe como é que é a corrente mediúnica. Então, de uma certa forma, ele é novo. Ele pode ter o fundamento da Umbanda.
ele pode ser um zelador maravilhoso de orixá, do orixá dele, mas ele está entrando numa casa. Qual é a primeira coisa que se faz? É ele ir na casa sem nenhum tipo de guia, porque lá ele vai passar por uma sabatina. E quando eu falo sabatina no sentido assim, ó, de saber que aí nós vamos marcar uma sessão só com ele, aonde ele vai dar a passagem para o seu guia, aonde o seu guia vai falar, aonde o seu guia vai dizer o que é, o que não é, e assim vai. Esclarecemos tudo? Então agora tu pode trazer tuas guias, nós vamos adaptá-las às regras da casa. E, gente, eu mudei de casa, mas a minha coroa mediúnica não muda, tá, gente? Só a minha coroa vai se adaptar às regras daquela casa. Por isso que eu digo, quando um babalorixá, uma elorixá sai de uma casa, ou um zelador de santos sai de uma casa e vai para outra, ele sai e entra novo. Ali ele continua sendo zelador, continua, porque ele zela pelo orixá dele, mas ele vai passar por um processo de adaptação naquela casa. E nesse processo ele usa a guia que assim o zelador vai determinar para ele. O cargo de zelador de santo ele não perde. Agora, o de sacerdote espiritual de terreiro, sim. Porque no momento que ele saiu daquele terreiro, ele não é mais chefe de terreiro, não é mais sacerdote. Ele apenas zela pelo orixá dele. Entendeu? E aí quando ele descobre um terreiro que ele quer, ou ele abre um terreiro para ele vai se moldar aquelas regras do terreiro. Se ele abre para ele vai botar as regras dele. Não é verdade? Agora, se ele vai de encontro a um terreiro, ele se adapta às regras. E a coroa mediúnica dele também. Eu vi num terreiro que teve um terreiro, ou dois terreiros que eu fui visitar, que o Ogum não bebia cerveja. Ogum bebia água com mel. O Ogum e outras entidades. E aí isso ficou na minha cabeça. E um belo dia, eu voltei no terreiro que eu frequentei. E eu perguntei por que aquelas entidades não bebiam as suas respectivas bebidas e bebiam água com mel. E aí o dono da casa, o zelador, né, ele me explicou que as bebidas referentes às entidades só eram servidas nas festas, nas homenagens. Que nos dias de comunhão para com os irmãos que ali iam pedir um passe, pedir um acolhimento, era servida água com mel. Era uma regra daquela casa. Então, a quem está ali trabalhando tem que se adaptar. E as entidades, a mesma coisa. Entendeu? Por isso que o desenvolvimento, e aí vem toda aquela explicação que eu dei no início do vídeo, é muito importante. E a gente, como humanista, desenvolve o tempo inteiro. A gente, como humanista, está sempre desenvolvendo. A gente não para. Certo? Então, meus amores, esse foi o nosso vídeo sobre coroa mediúnica. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? A gente vai vir com novidades a partir, acho que de março. Tá? Eu acredito que de março, sim. Estamos preparando, então a gente já pediu autorização para os orixás já deram. Né? Porque a gente não faz nada sem antes abrir o jogo e perguntar se pode. Né? Então os orixás já deram. O que eu ia falar para vocês? Queria comentar sobre a obrigação da Iemanjá. Muito bom. A gente fez com muito amor, com muito carinho.
a gente renovou nossos guias. Graças a Deus, foi uma obrigação que a mãe recebeu com muito amor e carinho, né? A gente teve, fizemos no dia 2 mesmo, né? Não, foi uma coisa bem simples, mas como a Umbanda é simples, Iemanjá gosta da simplicidade, né? Então a gente fez, a gente conseguiu entregar toda a obrigação no mesmo dia, graças a Deus não choveu, né? E dizer para vocês que aí agora, depois da obrigação feita, acaba sendo a nossa abertura, né? Então agora a gente recomeça a jogar o jogo de búzios. Então quem quiser, a partir de agora, pode marcar o jogo para quando quiser. Entendeu? A gente só estava com esse travamento por causa da obrigação do Iemanjá. Iemanjá já está limpa, já está pronta. E agora o jogo fica à disposição de vocês. Entendeu? Sempre lembrando, das 8 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta. E aos sábados e domingos, das 9 da manhã às 9 da noite. Desculpa, domingo não, gente. Domingo não. Tá? Aos sábados, das 9 às 9. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse axé que eu preparei para vocês venha de encontro com a busca que vocês estão buscando. Certo? Nós estamos aqui justamente para dar a vocês o melhor e fazer o melhor. Às vezes sai uma coisa errada, às vezes o vídeo demora um pouquinho, mas o importante é que a gente faça, né? Então, o meu axé, o meu saravá, certo? O meu boa noite, um bom final de domingo para vocês. Fiquem com Deus, que Iemanjá cubra vocês com o manto sagrado dela e que todos os orixás possam estar sempre com vocês na hora que vocês precisarem. O meu beijo, o meu saravá e fiquem com Deus até sábado ou domingo que vem, se Deus quiser.